Ana Maria Braga, apresentadora de TV, passou por um susto na noite de sábado, 1º de fevereiro de 2025, quando foi picada por um escorpião em sua fazenda, localizada em Bofete, no interior de São Paulo. Ela estava caminhando pela propriedade quando pisou no animal e foi imediatamente levada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. Após receber os cuidados médicos necessários, Ana Maria foi liberada e já está em casa, se recuperando bem. A apresentadora de 75 anos compartilhou a experiência com seus seguidores nas redes sociais, mostrando o local da picada e alertando sobre os cuidados necessários ao lidar com animais peçonhentos. Ana Maria Braga também aproveitou para agradecer a equipe médica que a atendeu e tranquilizar seus fãs, afirmando que está bem e em recuperação. Siga-me para mais informações e conteúdos. Tudo envolvido. Escorpião mesmo, então tem alguns alertas a fazer, tá bom? Tchau, obrigado pelo carinho, tá? Até amanhã.